Os assuntos de que tenho estado a falar dizem respeito aos controladores da família PID. O wind-up da parte integral e o reset que o pode minimizar dizem respeito a controladores com uma parte integral, o PI e o PID. O derivative kick e a sua possível solução dizem respeito a controladores com uma parte derivativa, o PD e o PID. Estes problemas podem surgir quer quando os controladores estão expressos em S, como aqui, isto é, quando estão expressos no tempo contínuo, quer quando os controladores estão expressos no tempo discreto, quando temos funções de transferência em Z. Os remédios para tentar resolver estes problemas também são os mesmos, quer em S, quer em Z. Os controladores da família avanço-atraso não têm nem parte integral, nem parte derivativa. Embora emulem os seus efeitos a baixas e altas frequências, respectivamente, consoante o caso, mas não deverão apresentar nem estes problemas, nem requerer as mesmas soluções. A questão que eu agora vou mencionar, porém, aplica-se a todos estes controladores. Nenhum deles é estritamente próprio. O PI tem um polo na origem, tem um zero. É próprio, mas não estritamente próprio. Os controladores de avanço e de atraso têm um polo, agora real, e têm um zero. Também são próprios, mas não estritamente próprios. O PD e o PID nem sequer são próprios. Este PD tem um zero, mas não tem polos. Este, o PID, tem dois zeros, mas só tem um polo, na origem. Nenhum deles tem mais polos do que zeros. Contudo, já sabemos que é impossível que um sistema não tenha o seu ganho a diminuir a altas frequências. Um modelo cujo ganho cresce a altas frequências, conforme sucede quando eu tenho uma parte derivativa, é, conforme sabemos, impossível, porque a frequências arbitrariamente altas, isto é, para períodos de tempo arbitrariamente pequenos, teríamos uma amplitude da saída a aumentar até infinito. Isto, obviamente, não é possível. Mesmo um comportamento em que o ganho não tende para infinito com o aumento da frequência, mas permanece constante, é um comportamento que é impossível, porque para frequências arbitrariamente altas, isto é, para períodos arbitrariamente pequenos, a tender para zero, eu teria uma amplitude da saída que não está a tender para zero. Teria amplitudes constantes em tempos cada vez mais pequenos. A velocidade com que a saída teria de mudar tenderia para infinito. Isso exigiria uma energia infinita. É por isso que os sistemas em S só podem ter um número de polos superior ao número de zeros. Se o meu modelo não tem número de polos superior ao número de zeros, então poderá ser válido num certo intervalo de frequências, mas a frequências arbitrariamente grandes não pode ser válido. Haverá uma frequência qualquer a partir da qual o modelo tem de deixar de se aplicar. Também já vimos que em Z nem sequer existe causalidade. Se eu tenho mais zeros do que polos, a minha função de transferência deixa de ser causal. É por isso que também em S, isto é, também no tempo contínuo, se diz que os sistemas que não são próprios não são causais, com um pouco de abuso da designação. Portanto, muitas vezes, aos sistemas próprios faz-se corresponder a designação de sistemas causais e aos que não são próprios a designação de não causais, e isto não apenas em Z, mas também em S. Então, por que é que temos andado a conceber controladores que, na verdade, são impossíveis? Temos andado a fazê-lo porque, na verdade, quando os implementamos, este comportamento, com o ganho a aumentar ou mesmo a ficar sempre constante para frequências arbitrariamente grandes, este comportamento, na verdade, nunca existe. Se eu implemento um controlador de maneira digital, então eu posso ter, com certeza, que assim o ganho a aumentar com a frequência. Mas mais cedo ou mais tarde vamos chegar àquela frequência que é ω/s sobre 2, onde ω/s é a frequência de amostragem. Sabemos que a partir daqui
o que vamos ter, mesmo que o ganho crescesse até aqui assim, sabemos que junto desta frequência muitas vezes tem um comportamento estranho. O ganho pode ter aqui assim um comportamento. Mas o que vai acontecer, como nós sabemos, é que depois isto se repete em intervalos cada vez mais pequenos. Aqui no diagrama de Bott os intervalos são mais pequenos porque as frequências são representadas numa escala semilogarítmica e, portanto, estão cada vez menos espaçadas à medida que os seus valores numéricos aumentam. Não vamos ter isto a crescer para infinito. Quando a nossa implementação é analógica, mesmo assim, não vamos conseguir ter um comportamento em que o ganho cresce indefinidamente. Se implementarmos, por exemplo, com AMPOPs, todos os AMPOPs têm uma largura de banda finita. Portanto, mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer é que o ganho deixa de aumentar e, na verdade, acaba por diminuir. E acaba por tender para menos infinito. Aqui assim também podemos pensar, bem, temos aqui assim uma série de réplicas, então não diminui. Sim, a certa altura há de ter de diminuir e pelas mesmas razões físicas. Fisicamente é impossível que o ganho para frequências arbitrariamente altas não esteja a tender para zero em valor absoluto e, portanto, em decibéis a tender para menos infinito. É por isso que nós podemos conceber estes controladores. Podemos concebê-los assim, não há problema, desde que, naturalmente, as frequências em que estamos interessados estejam suficientemente longe das frequências a partir das quais o comportamento deixa de ser aquele que projetamos. Se a largura de banda da minha implementação contínua no tempo, se a frequência correspondente a metade da frequência da amostragem ainda está longe, eu projeto o meu controlador assim e depois é apenas uma questão de eu garantir que a frequência da amostragem é suficientemente elevada, que a largura de banda dos meus componentes eletrónicos ou dos outros componentes mecânicos com que eu implemento o controlador me permitem ter o comportamento desejado nas frequências que eu quero. Sendo assim, parece que não há nenhuma razão para eu me preocupar a, por exemplo, implementar um PID como sendo P mais I sobre S mais D. E agora vamos substituir aqui assim o meu S, portanto, a transformada Laplace da derivada, por algo que não seja tão descaradamente não causal, não seja tão descaradamente não próprio. E, contudo, é isso que o MATLAB me permite fazer neste bloco de Simulink que implementa o PID. Aliás, se o meu controlador for contínuo, obriga-me a fazê-lo. O MATLAB obriga-me a dizer aqui assim qual é que é este valor de n, que lá está que se n for muito grande, este termo aqui, 1, será desprezável face a n vezes 1 sobre s. Fico apenas com n sobre n, isto corta. Fica 1 sobre s, que é s. Isto para valores muito grandes de n. Valores mais pequenos resultam aqui assim na substituição de s por um sistema que é de primeira ordem, que será uma boa aproximação da derivada, mas não é uma implementação da derivada. Claro está que o Simulink, ao fazer os cálculos para uma derivada, faz sempre cálculos com um intervalo de tempo que pode ser muito pequeno, mas que é finito. Esse intervalo de tempo é o intervalo de tempo do método numérico que o Simulink utiliza para resolver as equações diferenciais dos sistemas que está a simular. Mas aqui assim eu sou obrigado a usar uma aproximação de S. Porquê? Em tempo discreto eu posso pedir para usar ou não usar esta derivada filtrada, que assim explicitamente tem também um filtro, aqui assim não o tenho. Se eu pedir para não usar a derivada filtrada, claro está que estarei limitado pelo tempo de amostragem no cálculo desta derivada. Portanto, aqui assim é o próprio tempo de amostragem que está encarregue de estabelecer uma largura de banda a partir da qual o comportamento desta derivada deixa de ser derivada. Mas eu posso também aqui assim explicitamente dizer até quando é que eu quero que este comportamento seja uma derivada e a partir de que frequência é que eu quero que ele deixe de ser uma derivada. Porquê é que isto poderá ser importante?
tanto no tempo discreto como no tempo contínuo. Isto, na verdade, muitas vezes faz-se. Muitas vezes o PID terá uma parte derivativa que é substituída por algo que se parece não com uma derivada com um ganho arbitrariamente grande, mas por algo que se parece muito mais com um compensador de avanço, que, portanto, substitui aqui a derivada. No caso do PID, é uma aproximação muito comum. Mas então, porquê é que eu farei isto? Muitas vezes eu faço isto porque, desta maneira, sou eu que decido a partir de que frequência é que eu deixo de ter este aumento e faço isso para poder evitar ampliar ruídos de alta frequência que eu sei que podem existir aqui. Se eu já sei que o meu sistema de controle tem de lidar com um ruído de alta frequência numa certa frequência, o que eu faço é manter este comportamento até aqui e, a partir de certa altura, parar de aumentar o ganho e fazê-lo diminuir para que o ruído de alta frequência que exista aqui não seja amplificado pelo meu controlador. E nestes casos, mais vale que seja eu a determinar quando é que isto vai começar a acontecer, em vez de o deixar ou ao capricho dos elementos eletrónicos com que um controlador é implementado de maneira analógica, ou ao tempo de amostragem que o meu sistema digital porventura tenha, porque isso pode ser já uma frequência grande demais para evitar problemas com este ruído de alta frequência. Então, o que é que eu devo fazer? Devo projetar o meu controlador conforme eu já sei. E depois fazer com que, a uma certa frequência, antes daquela a partir da qual eu quero ter atenuação, o meu controlador comece a filtrar. Portanto, o desenho para fazer isto é o de um filtro, algo que nós já conhecemos de sinais e sistemas mecatrónicos. Colocamos ou aliás, dois polos adicionais, isto se não forem precisos ainda mais pela ordem do filtro que estamos a empregar, e desta maneira não só garantimos que o controlador é estritamente próprio, é, digamos, causal, como até garantimos que estamos a filtrar aquilo que não queremos que passe, o tal ruído de alta frequência, que assim garantimos que será eliminado. Esta necessidade de muitas vezes determinarmos polos adicionais para um controlador, seja ele da família PID, seja ele da família avanço-atraso, polos adicionais esses que se destinam a fazer com que o comportamento do ganho evite excitar frequências onde sabemos que existe algum ruído que não queremos aumentar. Ou até, eventualmente, alguma frequência que sabemos que o modelo não está tão correto e existe um comportamento que não podemos levar a que influencie a saída da resposta. Este problema, dizia eu, da necessidade de projetar esses polos adicionais para o meu controlador, seja ele em S, seja em Z, para filtrar as altas frequências, é uma boa introdução àquilo a que se chama projeto de controladores por moldagem do ganho.